E eu quero nessa noite louvar ao Senhor por nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Queridos, queremos abrir as nossas Bíblias nessa noite em 1 Samuel, no capítulo de número 30. Eu quero dar um tema para esta mensagem nesta noite. Eu quero dar um tema para esta mensagem, 1 Samuel, capítulo de número 30. E o tema dessa mensagem nesta noite é emoção ou razão? Emoção ou atitude nessa noite? Meu Deus! Aleluia, louvado seja Deus. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo de número 30, que diz assim: E sucedeu, pois, e chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague tinha ferido a Ziclague e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém matara, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as suas duas mulheres, Davi, foram levadas cativa, Ainoá, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava com amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar em o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Queridos, eu quero nesta noite louvar ao Senhor, porque eu tenho sentido a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu quero falar, irmão, sobre um tema que muitas das vezes tem chocado as pessoas dentro dos ministérios, dentro da igreja. Eu quero falar sobre a emoção e eu quero falar sobre a atitude de um homem de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Davi, voltando de uma batalha com seus 600 homens, Davi vem chegando na sua cidade, Davi vem entrando dentro do seu arraial, e diz a palavra do Senhor que naquele momento Davi, quando chega com seus homens dentro daquele arraial, Davi ele encontra um cenário de dor, Davi encontra um cenário de tristeza. Davi chega dentro da cidade onde ele lutou para construir tudo, aleluia. A Bíblia diz que agora ele observa e vê com que Ziclague, a cidade onde estavam seus filhos, onde estavam seus gados, a cidade que ele tinha saído e tinha deixado tudo, aleluia, no devido lugar, agora está queimado a fogo. A Bíblia diz, enquanto eles estavam na guerra, enquanto eles estavam pelejando, os amalequitas vieram, saquearam a cidade, botaram fogo na cidade e levaram cativa as suas duas mulheres, os seus filhos, aleluia. A cidade agora estava um caos. Queridos, a Bíblia diz que quando Davi chega na cidade, aqueles homens, 600 homens que se encontravam com ele, eles entraram no estado de dor, eles entraram no estado de tristeza, porque ninguém vai ficar alegre de perder um filho, ninguém vai ficar alegre de ver a sua família ser tomada por alguma coisa do adversário. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles alçaram a sua voz, de maneira que não tinha mais força para que eles pudessem chorar. A Bíblia diz que aqueles homens, eles pensaram dentro dele: nós iremos apedrejar a Davi, porque Davi foi o culpado, aleluia, de tudo isso que nós estamos passando. Querido, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite para os irmãos é que alguma coisa
levou aquela situação a acontecer? A primeira coisa que eu quero falar nesta noite é sobre a ausência de Davi por muito tempo longe de sua casa. A primeira coisa que nós vemos dentro desta mensagem é que Davi se ausentou por muito tempo. Eu quero dizer para você nesta noite: você pode fazer a obra, você pode ser uma bênção na presença de Deus, mas Deus manda te dizer que você tem aleluia, você tem prioridades na tua vida. A primeira coisa é o reino de Deus. A segunda coisa, você tem que priorizar a tua família. Porque se você ficar um tempo distante, e você ficar um tempo longe, muito tempo distante, os amalequitas, o inimigo, ele pode investir na sua família. Meu Deus! A primeira coisa que aconteceu é o tempo que Davi levou dentro de uma guerra. Tem pessoas que ela tem se esquecido da prioridade de Deus, que é a família. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, que nós só podemos se separar por um período com concordância, para que Satanás não venha entrar, para que o inimigo não venha entrar e não venha destruir. Então a primeira coisa que levou uma crise naquele momento foi o tempo que Davi, ele esteve longe de dentro da sua casa. Número 2, Davi, ele tocou as prioridades pela sua família. Diga para o seu irmão nessa noite: não toque a prioridade que Deus deu para a sua vida, que é a sua família. Tem pessoas que têm passado esta crise, que têm vivido este momento difícil na sua vida, porque trocaram a sua prioridade. Primeiro está o trabalho, primeiro está os parentes, primeiro está os amigos, primeiro está tudo, aleluia, em primeiro lugar, e a família fica em segundo plano. Deus está dizendo para você nessa noite: você quer que os amalequitas sejam destruídos na sua vida? Você quer que os amalequitas ele caia por terra na sua vida? Deus está mandando dizer para você: começa a botar a tua família como prioridade. Começa a botar Deus em primeiro lugar e a sua família em segundo lugar. A sua família é a prioridade que os amalequitas têm tentado destruir na sua vida. A primeira coisa que acontece, não, obrigado, quando ele deixou essa brecha entrar, a primeira coisa que nós vamos ver é que foi gerada uma crise dentro desse capítulo. A primeira coisa que os amalequitas atacaram foi a vida financeira. Eles saquearam tudo que tinha em Ziclague. A segunda coisa que os inimigos fizeram, eles tomaram as suas esposas, ou seja, o inimigo mexeu dentro do casamento de Davi. O inimigo tem tentado separar marido e mulher. O inimigo tem tentado, aleluia, entrar. Os amalequitas têm tentado separar o seu casamento. Terceiro ponto, o inimigo mexeu com os seus filhos. Levou os filhos de Davi para que fossem ser escravos. Deus manda te dizer: não abre mão da herança que Deus te deu. Os seus filhos são a herança que Deus te deu. Não abre mão da herança. Vem, vamos tirar a retrato. Que Deus te deu. Vem. Aleluia. Quarto ponto, Davi foi mexido dentro da sua área de saúde. A Bíblia diz que o quarto ponto agora, chega, Davi, tô filmando. ele está angustiado. O inimigo estava tentando mexer na saúde de Davi. Porque quando está angustiado, porque quando está deprimido, porque quando está nesse estado, você automaticamente não tem vontade de comer, não tem vontade de se alimentar, você pega uma fraqueza. Então a quarta coisa que o adversário tentou dentro dessa investida é colocar aquele homem num leito, numa cama doente. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Mas pastor, o que tem a ver? O tema que o Senhor falou, vou entrar agora, porque as horas voam muito rápido. O tema que eu falei nessa noite é emoção ou reação. A Bíblia diz que quando aqueles homens viram com que a cidade estava queimada a fogo, eles tiveram, aleluia, uma reação. Diga para o seu irmão, uma reação. Oh, show do rei. Nido shundulu kundahaga kumundo. Nido ndulugabuya. Amagoye ramaya. Eles tiveram uma reação. A primeira coisa que aqueles homens tiveram, quando viram que não tinha mais esposa, quando viram que tudo tinha se acabado, eles tiveram uma reação. Qual foi a reação daqueles homens? A primeira reação daqueles homens foi de choro, foi de lágrima, foi de tristeza. Ó, nós. Eles choraram, eles reagiram com choro. Você, pera, eles deixa eu reagiram botar. com lágrima. Não aperta. Deus está Para, dizendo para Luiz, você deixa eu nessa botar na noite: internet. abatido, mas não desanimado. Se te mostrar o próximo dia da tua, se levanta, se levanta. Vamos ver se vai imprimir, se vai pra internet. Se levanta nesta noite. Aí você, Deus está é o João. mandando dizer que nessa noite, pastor, Deus não te deu espírito de covardia, mas Deus te deu espírito de autoridade nessa noite. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Eles choraram como você está chorando. Eles sentiram como você está sentindo essa situação que você está vivendo. Mas Deus está mandando dizer para você: chorar sem atitude não muda nada. Chorar sem tomar uma atitude espiritual, nada vai acrescentar na tua vida. Querer viver na caverna, querer viver à base de remédio, querer viver à base de oração, Deus está mandando dizer para você nesta noite: se levanta e põe de pé, que eu quero falar contigo. Eu não te chamei para a derrota, eu não te chamei para você ser derrotado, eu te chamei para você vencer esta guerra. A primeira coisa que eles tiveram foram reações. Como você pode estar tendo reações? A segunda coisa que eles tiveram foi uma palavra chamada emoção. Tem emoção que tem estragado Deus de dar vitória para o povo. Tem emoção que tem estragado Deus de trabalhar dentro da tua casa. Tem emoção que tem estragado, aleluia, de Deus fazer um milagre dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro da sua vida financeira, dentro da tua vida espiritual, dentro da tua igreja. Eu bebo, tiro foto, filme no... Porque depois que eles tiveram uma reação, eles foram tomados por uma emoção. A emoção, ela muitas das vezes, ela impede você de chegar no local que Deus quer que tu chegue. A emoção, ela impede você de deixar Deus trabalhar da maneira que Ele quer na tua vida, na sua família, na sua casa. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Enquanto vocês agirem na emoção, não tem como o meu espírito trabalhar para dar vitória. Porque a emoção você fala coitado. Porque a emoção você usa o teu coração dizendo: Deus quer dar jeito no filho, Deus quer dar jeito na esposa, Deus quer dar jeito naquilo, Deus quer dar jeito naquilo outro. E você continua passando a mão na cabeça. Olha, a mama ia lá, vai correr. Deus está mandando dizer para você: deixa de viver a emoção e passa a viver o meu espírito. Deixa de ser pessoa emotiva e passa a ser espiritual. Glória a Deus, aleluia! Aqueles homens foram tomados por tanta emoção que eles olharam, pastor, para Davi, olharam ele como culpado daquilo tudo, e dentro deles eles falaram: nós iremos apedrejar Davi porque ele é culpado disso tudo. Sabe o que é isso? É emoção.
A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 que o nosso coração é enganoso, maligno e perverso. Quem não conhecerá? Aleluia, mas diz a palavra que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança está na Sabe por que Deus está dizendo que não mudou nada nessa situação? Sabe por que ainda não mudou ainda o quadro dentro desse quadro que tu está vivendo? É porque a tua emoção está falando mais alto. A tua emoção está fazendo você ver alguém como culpado. A tua emoção está fazendo você ver alguém como culpado e você não quer assumir a tua responsabilidade. É muito fácil a gente querer botar alguém como culpado e não queremos assumir aquilo que Deus nos proporcionou. Quer ver um exemplo? Tem pessoas, pastor, que vai sair da igreja e vai culpar o ministério. É verdade. Tem pessoas que vai sair daqui e vai culpar o grupo das irmãs. Tem pessoas que vai sair daqui e vai culpar o irmão, a irmã. Mas eu quero te dizer o que é que Jesus fez contigo. Eita, Jesus! Aleluia! O que é que Jesus fez contigo para você ter essa atitude? O que é que Jesus fez contigo para você ter essa atitude? É mais fácil culpar A, é mais fácil culpar B, é mais fácil culpar C do que assumir as suas próprias responsabilidades espiritual. Tem que todo está descendo o manto aqui no meio dos irmãos. Tem pessoas aqui, irmão, que tem um tempo que não fala em língua. Tem pessoas aqui um tempo que não profetiza Deus. Tem pessoas aqui que tem um tempo que está enferrujada. Deus está mandando dizer para você, sabe por quê? Você não tem deixado o Espírito trabalhar. É porque não tem sido tomado de tanta emoção, que a emoção é maior do que a vontade do Espírito Santo dentro de você. A emoção, ela estraga o querer de Deus. A emoção, ela estraga a vontade de Deus. Alguém estava dizendo, vamos matar ele é culpado, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. Não tinha ninguém naquele momento espiritual. Não tinha ninguém naquele momento que parava para poder entender o que Deus estava querendo dizer. Deus está dizendo que às vezes é assim dentro da tua família, que às vezes é assim dentro da tua casa, que às vezes é assim dentro de alguma área que você está vivendo. Você está sendo tão, aleluia, emotiva, você está tão vivendo desta maneira que você não consegue entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo ele quer falar no meio dessa situação. Alguém estava dizendo, não, ele é culpado. Deus manda dizer que tem duas coisas. Pastor, às vezes eu tenho razão no que eu estou falando. Tudo bem, você pode ter razão, mas a tua razão ela acaba quando o Espírito Santo de Deus ele te determina algo, ele te dá uma ordem. Muitas das vezes tu pode estar com a razão e Deus está mandando dizer para você se cala. Muitas das vezes tu pode ter razão e Deus está dizendo para você vai pro joelho. Muitas das vezes Deus está dizendo glória a Deus. Não é emoção, mas o Espírito Santo. As tuas atitudes determinarão qual vai ser o teu destino daqui para frente. As tuas atitudes determinarão qual vai ser a jornada que você vai ter daqui para frente. Aqui é comida. Davi estava no meio, Davi não era mais aquele homem que estava orgulhoso porque as pessoas estavam elogiando ele, que ele tinha derrotado o gigante Golias, que ele tinha pegado batalha. Agora Davi estava no meio, aleluia, de pessoas criticando, de pessoas apontando, de pessoas dizendo para ele, você é culpado, você tem culpa disso, você tem culpa daquilo. Agora Davi está de cabeça baixa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou tomar de atitude? Deus está dizendo para você nessa noite, eu sei que tem situação que você está passando, que às vezes mexe com a tua carne, que às vezes mexe com o teu íntimo, mexe até mesmo
com a tua integridade. Veja até mesmo, aleluia, com a razão que você tem. Mas o Senhor está te levando nessa noite a você entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É através do Espírito, é através da direção de Deus, é através da vontade de Deus, é através do que Deus quer, é através daquilo que o Espírito Santo Ele quer fazer. Decisões precipitadas geram confusão. Decisões precipitadas geram derrota. Decisões precipitadas geram frustração. Decisão precipitada não te leva onde Deus quer te levar. Naquele momento, irmãos, Davi tinha que tomar uma decisão. Ou ele seria homem carnal, ou ele seria um homem que agiria através da direção do Espírito Santo. Deus está dizendo para você nessa noite: ainda que seja um filho teu, ainda que seja a tua família, ainda que seja a tua casa, Deus está mandando dizer para você: não sai da direção do meu Espírito, não sai da direção da minha palavra, não sai da direção que eu estou te ordenando. Tu pode sofrer, tu pode chorar, mas o que Deus mandar, você vai ter que fazer. Ainda que tu perca, ainda que tu perca. Chuta aquele biscoito lá no meio da rua. Aqui, ó. Ainda que tu perca, Deus está mandando dizer para você. Ainda que Deus diga não, Deus manda dizer: continua na minha direção. Ainda que Deus fala para você: para, você tem que ficar dentro da direção que Deus está te dando. Davi olha para um lado, Davi olha para o outro. E agora Davi sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa que muitas pessoas não conseguem fazer quando estão passando por dificuldade, quando estão passando por luta, quando estão passando por prova, quando estão passando por adversidade. Em pessoas que não têm cabeça, em pessoas que não meditam na palavra, em pessoas que não oram, em pessoas que não jejuam, em pessoas que não buscam Deus na madrugada. No momento da tribulação, a pessoa toma decisões precipitadas. E não estou pregando como o Espírito Santo está mandando pregar. Eu tive uma palavra diferente. Mas quem está mandando eu falar dessa maneira é o Espírito Santo. Zequinho, chuta aquele pirulito Deus lá está pra mandando dizer para você nessa noite. É no momento que você está passando é que Ele vai provar se você verdadeiramente serve a Ele só de boca ou você serve a Ele em espírito e verdade. Sabe o que Ele está dizendo? Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Ser crente aqui para adorar, para glorificar é muito fácil. Ele está dizendo para você: eu quero ver você dar esse testemunho aonde você mora, na tua casa, no teu casamento, nos seus vizinhos, nos seus amigos, no teu trabalho. Ele está dizendo para você: eu quero atitude espiritual. Eu quero que tu seja espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens estavam tomados por emoção pura. Tem pessoas que estão te acusando, tem pessoas que estão te detonando. Talvez você entrou aqui nesta noite sendo acusado pelo esposo, sendo acusado pela família, sendo acusado pela sociedade. Sabe por que teu filho está assim? Sabe por que tua filha está assim? Sabe por que aquele jovem está assim? Sabe por que aquela pessoa está assim? É você que é culpado. Eu te falei isso, eu te falei aquilo. Talvez você entrou aqui à base de acusação. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Deixa de ouvir a voz do homem e passa a ouvir a voz de Deus. Deixa de ouvir aquilo que não vai te trazer nada. O negueto chutirico iaie. Manda comer, moie, que me como moia, mama como iagai. Tudo se cada como tu nunca mulher, cada mulher. Tudo mulher, machada acabou.
Deus está dizendo para você nessa noite: você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a depender do Espírito. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender, aleluia, a confiar em Deus. Aleluia. Tem pessoas que no momento da luta, da provação, como Davi estava passando, ele bate em várias portas. Ele bate na porta do Pedro, ele bate na porta do João, ele bate na porta da Maria, ele bate na porta, aleluia, do Alfredo, ele bate em todo lugar, ele faz tudo e o último recurso dele é buscar a Deus. O último recurso da pessoa é buscar a Deus. Quando ela vê que não tem mais jeito, ela recorre a Deus. Quando ela vê que nada adiantou, ela recorre a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu estou te provando para você aprender. Eu estou te provando para você entender que as tuas emoções não vão te levar a lugar nenhum. Que as reações fora da minha vontade não vão te levar a lugar nenhum. Mas a direção espiritual vai te conduzir ao caminho de vitória, ao caminho de glória, ao caminho de poder. Aleluia, Davi falou: traz a história sacerdotal. Eu vou perguntar a Deus, eu vou consultar a Deus, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Se Deus vai aprovar, eu ia atrás dele ou não. Sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Pode estar todo mundo de cabeça quente virada, mas se você quer ter vitória, você tem que estar ligado com o Espírito Santo. Você tem que estar ligado com Deus, para Deus poder te exaltar, para poder Deus se levantar, para poder Deus te dar vitória, para você entender qual é a vontade de Deus na tua vida. A Bíblia diz que agora ele traz a escola sacerdotal. Eu já estou terminando. Ele traz a escola sacerdotal. E a pergunta de Davi é o seguinte: perseguirei a eles, Senhor, ou não? Irei eu até eles ou não, Senhor? Sabe o que significa isso, irmão? É o homem que está preparado para aquilo que Deus responde para ele. Sabe o que está acontecendo contigo? Você tem orado com a resposta pronta dentro do teu coração. Muitas das vezes Deus está dizendo não e você está insistindo com o que Deus falou que não. Muitas das vezes Deus está dizendo não é do meu agrado, não é da minha vontade, não é do meu querer, mas você está insistindo. Aprenda, aleluia, ouvir o que Deus tem para você e aceitar qual é a vontade dele. Glória a Deus! Aleluia! Ele quis dizer para Deus: Deus, se você falar para mim que eu vou. Mas se o Senhor também falar para mim que é para mim deixar tudo para lá, eu vou obedecer a tua palavra. Sabe o que significa isso, irmão? É a pessoa que depende totalmente de Deus. É a pessoa que está totalmente na dispensação do Espírito Santo. É a pessoa que está totalmente dentro da dispensação do Espírito Santo. Que não arreda o pé de aleluia, de executar aquilo que Deus quer. Que não arreda o pé para executar aquilo que Deus quer que ele faça. E não arreda o pé para executar aquilo que Deus está dando de direção para ele. Sabe o que está acontecendo nessa noite? Deus está mandando dizer para você. Sabe por quê? Deus está mandando eu falar isso aqui. Sabe por que teu filho ainda está daquela maneira? É porque você tem passado a mão quando eu quero dar um jeito e você não deixa eu fazer da minha maneira. Dá beijinho. Sabe por que aquele homem ainda se encontra desta maneira? É porque tu tem usado a emoção e não o meu espírito. É porque tu tem usado a emoção e não a minha palavra, e não aquilo que eu quero que tu faça. Deus falou para ele: pode ir que eu serei contigo. Pode ir que eu serei contigo, Davi. Deus está dizendo para os irmãos nessa noite. Eu não sei qual é a resposta que você queria nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite.
O homem faz plano no seu coração, mas a resposta certa ela vem da boca do Senhor. Isso tudo que dá. Oxe, ele colocou nele, manda o louco. Se tu não dia, mauia, radada o liga mauia. Lá ele não dia da sotonha ramadoia. Lá ele trindule, radada dia dele. Lá ele coloquiça na coração. Lá vinha lá por os cinteleda. Lá entendo que lá por o liga mauia. A Bíblia diz que Deus, ele deu uma ordem para ele. Pode ir, eu sou contigo. Diga para o teu irmão, quando Deus é contigo, não tem macumbaria. Quando Deus é contigo, não tem coragem. Quando Deus é contigo, não tem palavra de negação. Quando Deus é contigo, não tem maldição. Quando Deus é contigo, não tem nada. Quando Deus é contigo, você tem a vitória. Você recebe a vitória. Deus está te dizendo para você nessa noite. Se prepara para buscar aquele que está na boca de fogo. Se prepara para buscar aquele que está na prostituição. Se prepara para buscar aquele que está na viagem. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Deus está te levando no arraial dos Zicraque agora. No arraial dos Amalequitas. Pode ir, porque Deus está te dando autoridade nessa noite. Deus vai te dar tudo dobrado. Deus vai te dar tudo que os Amalequitas tentou saquear da tua vida. Mas Ele está mandando dizer para você: não saia da direção espiritual. Não saia da direção do meu espírito. Se quer vitória, se quer conquistar, se quer ter vitória, se quer ser exaltado, se quer ser glorificado meu nome, anda no espírito, age no espírito, faça dentro da minha palavra. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui. São 8h43, né? 40 e pouco. Passei um pouquinho do horário, mas eu quero agradecer.